eu quero mostrar para você um pouco, né, essas alavancas que nós temos aqui no nosso dia a dia. Então vou abrir aqui as nossas alavancas, deixa eu só pegar aqui na minha pauta. Então vamos logo na primeira, né? Alavanca número 1. Qual que a gente vai trabalhar dentro dessa linha aqui? Primeiro, ajuste de preço, tá? Ajuste de preço. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que você tem que trabalhar e entender que faz a diferença dentro da sua operação. Então, deixa eu puxar aqui o amarelinho. Aí. Ajuste de preço, beleza? Então, normalmente, as agências praticam valores que são vistos, copiados, assumidos sem uma relação direta com os seus custos, impostos e margem desejada, tá? Então, normalmente, tá? Até coloquei aqui, ó, normalmente as agências elas estipulam o seu preço por cópia, seja de uma associação comercial, seja de um concorrente próximo, seja de alguém que elas viram preço, elas clonam aquele preço, colocam aquele preço e não fazem a menor ideia do quanto realmente é o valor correto. Então, o que eu diria para você, tá? Para 2025, para o início de 2025, é fundamental que você refaça ou crie, né? Faça, para quem não tem ainda, faça o cálculo do seu preço, dos seus preços, vou botar dos seus preços, considerando todos os escopos possíveis, tá? Então, por exemplo, você vai ter que considerar aqui no preço custo operacional para entregar todo o projeto. Ou seja, qual é o custo que você tem aqui referente a pessoas, a hora de trabalho do time. Depois, você tem custos fixos da sua agência, tá? Então aqui, cara, entram os custos como, por exemplo, internet, sei lá, advogado, time comercial, seu próprio salário como dono. Então existem esses custos fixos. Depois eu vou entrar custos fixos e variáveis, tá? Depois você vai entrar na margem que você quer praticar, ou seja, o quanto vai sobrar após pagar todas as contas. Então, eu preciso saber que margem que você vai praticar. E eu sempre falo, pô, dá para você fazer uma margem de 20 a 70%. Quanto mais início você tiver, mais próximo de 70% você vai jogar. Quanto maior você tiver, mais próximo dos 20% você vai acabar praticando. E tem os impostos, né? Impostos que dependem do seu enquadramento. Tá? Então, pô, cara, se você for do Simples Nacional, você tem um tipo de imposto. Inclusive, acho que, se não me engano, foi esse ano, né? O formato de agência digital, prestador de serviço, ele que a gente pratica não pode ser mais MEI, né? Então, tem essa regrinha. Já não podia ser MEI, eles reforçaram isso ao longo desse ano. Então, é importante que talvez você vai começar aqui, para saber que você vai começar talvez em 6,5%, mas conforme você for faturando mais, vai crescendo aí o valor do imposto que você vai pagando. Então, cara, para o início de 2025, você tem que ter o seu novo preço. E onde muda? Onde que está o Sazon aqui, né? Onde que está o Sazon do Ricota? O que você pode ter? Tem alguns passos aqui importantes. Primeiro, o custo operacional, se você faz uso da contratação por meio de CLT, provavelmente os salários sofrerão uma alteração através do chamado dissídio, tá? O dissídio, os salários sofrerão, tá? Então, para quem contrata via CLT, existe uma parte, né, um momento do ano onde os salários base eles são reajustados, isso por obrigação, tá? São reajustados para que você tenha uma equiparação frente à inflação. Então eles correm a inflação, né, normalmente por alguns indicadores como IPCA e GPM. E aí na convenção coletiva, ou seja,
como se fosse um conjunto de regras aí que acaba regendo os seus colaboradores, né, as pessoas que você contrata, os caras definem quantos por cento deverá sofrer de reajuste anual, tá? Então, a grande jogada aqui é que você vai ter um reajuste anual. E você, como empresário nesse momento, deveria perceber que vai rolar isso e deveria se antecipar. Eu preciso, tá? Eu preciso olhar qual índice é normalmente utilizado. Então pode ser o IPCA ou INPC. E em seguida fazer uma margem de segurança. Então, por exemplo, se o INPC deu 4,6%, eu vou aplicar um dissídio, tá? Um dissídio virtual nos meus custos operacionais de pelo menos 5%. Então é assim que eu faço dentro da minha planilha de precificação. Então, cara, primeira coisa que eu acho que é o jogo, você usar na sua precificação, quando você vai fazer, pelo menos eu faço essa precificação, né, a cada 6 meses dentro da agência. Então, uma vez no ano, que é esse final de ano agora, eu tenho que pegar o salário de todo mundo base e eu tenho que aplicar o dissídio que vai acontecer. E por que eu tenho que fazer agora? Porque a partir de janeiro já vem o dissídio. Então eu já tenho que ter contratos pagando nesse ritmo de custo que eu tenho a partir de agora. Então se eu demorar, não, quando aconteceu isso? Sei lá, o dissídio acontece só em abril. E vou mudar lá para, sei lá, junho, julho, agosto. Pô, aí eu lembrei, eu vi essa live, vai ficar gravada, né? A pessoa assistiu essa live agora e vai falar assim, nossa, cara, eu podia ter usado aí, né, o conhecimento do Ricotta para ter feito antes. Beleza, mas o grande jogada é em novembro você reprecificar, em dezembro já botar os preços novos, e aí, conforme você vai assinando os contratos, que vão entrando, né, a partir de dezembro ali na sua mão, você já tem a precificação correta. E a hora que chegou o dissídio, foi decidido o dissídio, você já pode pagar para todo mundo. Custos fixos da sua agência. Nos custos fixos, como eles incluem o seu salário de vendedores, de time de atendimento, de RH e outras, né, tipo advogado, contador, é fundamental que você faça neste custo uma previsão de como a sua agência estará daqui a 12 meses. Então, cara, na parte de custo fixo, quando você for mexer na precificação, agora em novembro, o que você tem que fazer? Você tem que entrar nesse sistema de precificação e pensar como que vai estar minha agência daqui 12 meses. Então, eu não tenho nenhum vendedor, mas eu gostaria de ter 2. Então, você vai botar o custo de 2 vendedores lá. Eu não tenho ninguém para atendimento, então vou botar pelo menos uma pessoa de atendimento. Ainda não vou ter RH ou não, você quer contratar um RH? Coloca o custo do RH lá dentro. Inclusive o seu salário. Quer mudar o seu salário? Pô, hoje eu ganho R$1.000 por mês da minha agência. Eu gostaria de ganhar 4.000. Vai lá e modifica o seu preço para ter os 4.000. Você fala, pô, Ricotta, mas aí o meu preço vai ficar muito mais alto. Sim, cara, que é para você alcançar o seu objetivo de final de ano. Então você vai ter que criar novos argumentos, novas estruturas para poder vender mais, mas no final das contas você tem tudo precificado. Beleza? Então esse é o game, tá? Então é pensar como a sua agência vai estar daqui 12 meses. Onde é que as pessoas erram? Mais um dos guruzinhos aí não sabe fazer esse tipo de coisa. Se aprender é porque aprenderam por aqui, tá? Mas qual que é o jogo? Cara, se você não fizer esse reajuste aqui e você começar a tirar dinheiro da sua operação para poder fazer a contratação de vendedor, para aumentar o seu salário, a sua margem de lucro vai diminuir. Então, meu trabalho é sempre no final de ano ajustar essa precificação pensando no futuro da minha empresa. Dei essa visão, estou praticando preço daqui 12 meses, cara, todo mundo que eu fechar como cliente já vai me dar uma margem muito legal e já vai prever a contratação de cada um desses caras aqui. Tá? Você não precisa ser agressivo logo de cara. Pô, eu quero ter um RH, 5 vendedores, isso aqui. Cara, você tem 0 vendedores agora, é só você vendendo? Coloca 2. Eu não tenho ninguém de atendimento, coloca 1.
Não, eu não tenho ninguém de RH, mas meu time é de 5 pessoas. Cara, no próximo ano você contrata um RH. Ou na precificação no meio do ano você vê como que tá a sua estrutura. Tá? Então, o game aqui, tá? O game é você ajustar essa precificação pensando no futuro. E a margem, mesma coisa. O ajuste de margem precisa ser utilizado com estratégia, pois você precisa ter um preço competitivo, tá? Então, quando você refizer a precificação, é o momento de você talvez sair ali, às vezes, dos 60% de margem para uns 50%. Você vai falar, pô, Ricota, mas você tá me fazendo perder dinheiro? Não, cara. Talvez com esse bloco aqui que você tem que fazer de reajuste, teu preço sobe para um patamar que você fica um pouco acima da concorrência. Então você ajusta a margem para ainda ficar bem competitivo e conseguir fechar projetos no volume, tá? Então é importante que você consiga usar a margem para ficar dentro de um trabalho ali, dentro de um grupo específico de concorrência. Mas tem que tomar cuidado também. Às vezes você tá ali o seu preço, pô, reprecifiquei, eu tava cobrando R$800 no meu trabalho, foi para 1.000. Ai, meu Deus, Ricota, eu vou baixar minha margem que eu tenho que ficar em 800. Não, cara, eu tô falando aqui se seu valor passou de R$10.000, de R$15.000, aí você tenta ser mais competitivo. Do contrário, velho, pode repassar esse preço, porque tem cliente que paga até R$10.000 tranquilamente. Dá para você fechar projetos de marketing digital de uma forma bem tranquila mesmo, tá? Então, a última parte, né, que é a parte dos impostos. Em impostos, você precisa trabalhar muito bem com o seu contador para saber as faixas de impostos que você provavelmente será encaixado ao longo do ano, dependendo do seu faturamento. Então aqui, cara, quando a gente fala, até vamos marcar aqui, ó, custos fixos, impostos e deixa eu ver aqui, ó, salários, tá? Então, na parte de impostos, o game aqui é, cara, se você tiver no Simples Nacional, as faixas do Simples Nacional, deixa eu ver se eu abro aqui para você, ó, faixas Simples Nacional. Aqui, ó. Então, ó, existem alíquotas que você tá, assim, bem resumo do resumo, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Existe aqui, ó, o anexo 1 do Simples Nacional, tem outros anexos que vão mudar um pouco, tá? Mas, por exemplo, se você fatura até 180 mil no ano, você vai estar numa alíquota de 4%. Esse é um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que é exatamente o valor que você vai praticar. Tem que perguntar para sua contabilidade, porque às vezes você pode cair em outros anexos. Esse aqui é do anexo 1 só, tá? Então, imagina só, o que eu preciso que você entenda é que conforme vai subindo o seu faturamento, você vai mudando de faixa. Eu tenho aqui, ó, se eu passo dos 180 mil no ano, eu vou para a próxima alíquota. Então, quase dobra, galera. Cuidados que você tem que ter. Às vezes, se você está categorizado no anexo 5, você já começa com 15% de alíquota. Ah, passou de 180 mil a 360 mil, 18%. Ah, de 360 a 720, 19%. E por aí vai. Tá? Se eu não me engano, a nossa é anexo 4, tá? Quando a gente era no Simples, pelo menos no Simples Nacional, quando eu estava no Simples Nacional, eu estava no anexo 4. Hoje em dia eu não estou mais, porque a gente já quebrou essa barreira dos 4,8. Tá? Mas no geral, esse é o formato. Quando você sai dos 180 mil, tem uma mudança de faixa. Para todos é assim, tá? O que muda aqui é o percentual da alíquota. Mas, cara, se a sua empresa vai furar a barreira dos 180 mil anual, ou vai furar a barreira dos 360 mil anual, ou vai furar a barreira dos 720 anual, e assim sucessivamente, né? Você entendeu o jogo, você vai mudar de faixa. Agora, imagina só, você é uma agência que vai furar em 2025 a barreira dos 1,8%. Olha aqui, cara, você vai sair dos 14% e vai para 22%. Você já tem que prever que vai ser 22% de imposto. Você já tem que começar a cobrar os 22% de imposto agora. Porque o contrato que você fecha agora, ele vai passar e ele vai ter essa transição. O dinheiro que você vai receber lá na frente, ele vai ser tributado nos 22%. Então o jogo aqui é você saber para que faixa que você vai. Por isso que a gente tem que fazer antes do ano começar. Porque, cara, se você fizer as suas contas, pô, com tantos leads, com tantas propostas, cara, eu vou fechar tantos clientes e tal, talvez, se eu bater todas essas metas, eu vou faturar entre, sei lá, 300 mil no ano. Pô, então já considera os 9% de imposto. Não começa com os 4,5% e muda no meio do jogo. Porque imagina só, um contrato anual, fechei em janeiro. Eu até dezembro eu vou receber mensalidades dele todos os meses.
Digamos que no meio do ano você furou a barreira dos 180 mil. Furou. Próxima cobrança do seu imposto já vai ser de 9%. Então aquele contrato que você fechou pensando nos 4,5%, você acabou de diminuir a sua margem de lucro. Esses 4,5% que vai faltar ali de cima, né, os 4,5% que vai faltar ali de cima, vai sair da sua margem. Porque você não pode renegociar cliente do tipo, ô cliente, ó, agora eu mudei de faixa, então eu vou precisar cobrar você mais. O cara vai falar, não, nós já assinamos um contrato. Beleza? Então, cara, entendam esse game, porque esse game muda tudo, tá?